sempre me vi como uma mulher que sempre estava a favor de outras mulheres, até que surgiu a palavra na minha vida, feminismo. E eu falei, caramba, é isso. É como se fosse uma palavra que resumisse tudo que eu sempre fiz. E aí, por muitos anos, fui falando, feminista, sou feminista, sou feminista, sou feminista. E aí que eu vejo, tô indo agora novos caminhos, vendo em relação ao feminismo negro, que tem uma grande diferença entre o feminismo branco e o feminismo negro. Qual Uhum. é a diferença? Porque são lutas diferentes. Enquanto o feminismo branco tá falando, eu posso sim mostrar meu corpo, o negro já mostra, já é hipersexualizado há muito tempo, né, de ser visto como gostosa, como corpão, mostra mesmo que eu gosto, enquanto o branco era mais silenciado nesse quesito. Então, são causas diferentes, né? Qual é a diferença real, assim, dos feminismos? Você se considera, inclusive, feminista? Vamos lá. Primeiro, eu não me considero feminista, nem do feminismo negro, que Tantando. é... Tadadana. Por quê? O que acontece? Eu parto do pressuposto que, se a gente precisa adjetivar, ou seja, colocar o afro ou o negro em determinado lugar, a gente está tentando enegrecer um espaço que é essencialmente branco. O que isso quer dizer? Vamos supor, uma... dá um exemplo de um lugar branco, deixa eu pensar aqui. Fala Lu- aí. lugar, tipo Lava Sul. Vamos supor, afro-orquestra sinfônica, vamos supor. A gente vai assumir que a orquestra sinfônica ela é branca e que agora a gente colocou pessoas negras. Não é isso que costuma acontecer? Hum? Fazer uma afrolivraria. Ou seja, a livraria sempre foi um espaço de pessoas brancas, só que agora vai ter livro negro, então é a afrolivraria. Mas olha só, algumas coisas são importantes. Por exemplo, livraria é um espaço onde tem livros, né? Ou seja, se você coloca objetos negros ou de referência negra, aquele espaço ele vai tomando outro formato, que o conhecimento dele vem de outro lugar. Beleza. Só que tem determinadas coisas que, para mim, não compensam pintar de preto. O que isso quer dizer? Faz sentido chamar de capoeira negra? Não. Não. Porque a gente sabe que a capoeira, o fundamento dela é negro. E não Como é se só porque só tem pessoas negras na capoeira. É porque a ideologia, a filosofia, o que sustenta o pensamento daquela prática é negro, é uhum. africano. Então pode até ter 3, 4 pessoas brancas, continua sendo uma capoeira. Desde que as pessoas não começam a embranquecer a cultura, a ideologia da parada, porque isso também acontece. E, inclusive, muitas vezes essa é a resistência à entrada de pessoas brancas em determinados lugares. Porque elas querem tomar para si e vão deixando, ao longo da história, se perdendo as coisas que são importantes e que fundamentam determinadas práticas. Mas ok, não é o tema dessa pergunta. Ou seja, quando você fala para mim feminismo negro, a gente assume que o feminismo é branco. E que a gente adicionando o negro, a gente torna esse um espaço possível para pessoas negras, para mulheres negras. Aí eu volto e penso, se a gente adiciona o negro, ou o afrofeminismo, vamos supor, é só a presença de mulheres negras nesse contexto que vai, por exemplo, trazer uma fundamentação ideológica de luta que é de fato preta? Desacredito. Porque se a gente pensar um feminismo negro, né, que vá beber de referências do feminismo branco, e aí não estou falando só referência teórica, estou falando de comportamento, de visualização de mundo, de estratégia de luta, a gente vai ficar produzindo uma massa de pessoas pretas movendo a mesma engrenagem que essas pessoas brancas estão movendo. O problema não é só as pessoas brancas estarem movendo a engrenagem. O problema, às vezes, é a própria engrenagem. Então, quando me falam feminismo negro, eu penso em mulheres negras movendo essa engrenagem desse feminismo, que aparentemente era um problema porque só tinha pessoas brancas movendo. Para mim, o problema do feminismo não é a ausência de mulheres negras. É porque aquilo que move o feminismo é um pressuposto que não contempla as mulheres negras. E aí, quando a gente está falando de não contempla, quando eu digo para você que o racismo é um projeto coletivo,
e o feminismo é a luta das mulheres, eu penso, se o racismo é um projeto coletivo contra pessoas negras, e o feminismo é um projeto, é uma luta, um enfrentamento, um campo teórico de mulheres, onde é que ficam os homens negros nessa parada? Porque no meu consentimento, antes de sermos homens ou mulheres, somos negros para esse mundo. Cláudia foi arrastada e determinados corpos recebem não sei quantos tiros dentro de um carro, aqueles 5 jovens negros, né? 111 tiros dentro do carro, porque os dois são não humanos aos olhos do Estado. Não importa se é homem ou se é mulher. Antes de tudo, eles são mortos porque são negros. E aí, como é que... Acho que são causas diferentes, por exemplo... Não, mas aí eu vou chegar nesse ponto. Vou chegar nesse ponto. Por quê? O feminismo branco, ele se move muito pelo desejo, pode não ser assumido assim, mas é o desejo da mulher branca de ocupar o lugar que o homem branco ocupa. Ou seja, a mulher branca está em casa e ela fala, eu quero trabalhar. Por quê? Porque ela quer dividir espaço ou disputar espaço com esse homem branco que determinou um lugar para ele, que é esse específico, e o dela é outro. E ela diz, não, esse lugar não é meu. Legítimo, legítimo. Acho que as mulheres elas precisam ir onde elas quiserem. Isso é foda. Mas isso muitas vezes não corresponde a um processo de emancipação do nosso povo preto. Porque se eu digo para você, não, eu também quero ocupar determinados lugares. O que isso causa de emancipação para o meu povo? Ocupar determinados lugares. Não nos liberta. Porque a libertação de um povo negro é acabar com esse sistema e a gente só consegue fazer isso se a gente fizer junto. Então, se eu desintegro a população negra, né, como esse coletivo de mulheres e homens negros, e falo que essas mulheres negras elas vão se juntar, né, e vão lutar pela sua comunidade, a gente não está reeducando e trabalhando aspectos que são fundamentais antirracistas dentro do nosso próprio povo. Porque o nosso objetivo se tornou o coletivo de mulheres, mas o problema racial é um problema do coletivo como um todo. Cara, eu tô entendendo um pouco o que você está falando, mas realmente é uma linha que eu jamais tinha pensado, e muito bom, ok? Porque eu realmente estou nesse processo, não concordo nem discordo com você nesse momento. Nossa, tô assim, chocada, porque eu nunca pensei por esse viés, mas eu tenho algumas dúvidas, porque... Pode falar. Por exemplo, eu entendi o que você quis dizer em questão do trabalho. Porque é como se fossem mulheres contra homens, também homens negros. Que também é difícil eles estarem nos lugares. Seria isso? Assim, é porque é impossível. É impossível pensar num patriarcado, ou seja, se a luta do feminismo é contra o patriarcado, né? É impossível pensar no patriarcado negro. Os homens negros não têm o poder que os homens brancos têm nesse país. Então você acha que nesse caso os homens negros seriam injustiçados por esse machismo e feminismo? Eles não estão em nenhum dos dois? Não, os homens negros, eles são inseridos... Assim como a gente está falando de um auto-ódio, que a gente vai incorporando, nós todos fomos educados nessa cultura branca. A cultura branca, ela é machista, ela é racista, ela é gordofóbica agora, porque em outros momentos a Europa já fez valorização do corpo gordo, hoje não. Então a Europa também muda o que é belo e o que não é. Você acha que o homem negro não é machista? Não, o homem negro, ele reproduz o machismo, mas ele está reproduzindo um machismo que é um pensamento de uma cultura que não é a dele. Se você for pegar referências africanas pré-coloniais, não há uma dominação de gênero. É igual aquele caso que você falou, não foi uma opção do homem negro. Exatamente, exatamente. Só tava ali, foi no social. Quando a gente diz... essa postura. Quando a gente culpa, né? Quando a gente diz assim, os homens negros são machistas. Sim, eles reproduzem o machismo e é muito difícil. Não estou falando para passar pano, não. Só estou falando que se a gente se reconhece como um povo que tinha outra forma de se relacionar, nós, mulheres e homens negros, temos outras referências possíveis para se organizar sem que a diferença seja tratada como hierarquia, nós, nesse contexto, somos também alvos desse projeto de cultura que fica criando sempre um sujeito para ser dominado. Então, lá na época, antes da escravidão, quando você fala que já existia a nossa história, não tinha machismo, não tinha uma disputa. Não é que... Não tinha, porque não tinha uma estrutura patriarcal de homens dominando mulheres. Tem uma teórica que se chama Oyeyumi Oyeronke. Ela vai falar assim, olha,
vocês estão falando de mulher, 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 mas o que vocês chamam de mulher, mulher é um papel de gênero, né? Papel de gênero, ou seja, como diz Beauvoir, a gente não nasce mulher, tornamos-nos mulher. É o ato da gente usar saia que vai ser lido como ser mulher, isso vai se associando ao nosso sexo, né? Ou seja, se você nasce com a vagina, vão dizer que você é mulher, portanto você age de uma determinada forma, você usa determinada roupa, usa determinada cor, se comporta de um determinado jeito. Isso é o papel de gênero que foi socialmente atribuído ao nosso sexo. Ok. Esses papéis, eles vão sendo definidos a partir da família tradicional burguesa. Ou seja, tem o papai, tem a mamãe. Disseram que esse é o modelo perfeito de família, não é? Todo mundo luta, sonha em ser papai, mamãe e os filhinhos, porque disseram pra gente que essa é a melhor forma de existir, com essa família. Beleza. Mamãe e papai tá lá. A mamãe, ela tem que cumprir com determinados papéis, porque o papai é que vai trabalhar. Se ele sai para trabalhar, ela cuida do filho, ela faz a comida, ela é delicada, ela precisa de carinho, ele não pode ter sentimento, ele tem que aguentar as coisas. Então você vai definindo comportamentos, não é? Esses comportamentos, eles vão informar o que é o papel do gênero. O gênero no Ocidente tem a ver com um modelo de família. Se eu disser para vocês que existem outros modelos de família possíveis, que família não necessariamente... Eu não estou falando só de relação homossexual, que também é uma possibilidade de afeto. Eu estou falando de que família muitas vezes é a própria comunidade. A comunidade, ela pode ser lida como a sua família, o núcleo básico de socialização. Para a gente, não. Aqui, a sua família é o seu papai e mamãe. Quando você cria a sua família, porque você casa com alguém e agora você tem a sua família. Em África, para alguns povos, algumas etnias, é a comunidade. Na verdade, isso é um pressuposto de África como um todo, né? Da filosofia africana como um todo. Uma unidade de que a comunidade é o que mais importa na sociedade. Portanto, ela vai dizer assim, olha, chamar de mulher as mulheres africanas, as africanas, não é suficiente. Porque o nosso gênero, a maneira como a gente se entende enquanto feminino, não está vinculado com essa família que vocês criaram aí, não. Aqui, mulher, ela tem poder de construção, de criação, de gestão da comunidade. Não faz sentido o que vocês estão falando isso pra gente, não. A gente não está sendo dominada por isso, não. Tá vendo como existe um vício da história, da narrativa branca ocidental, de dizer que a ideia, que o que eles vivem é a história do mundo. Como se a história dos camponeses fosse a história do mundo, a história da Revolução Francesa é a história do mundo. Não é. A história da Europa. Em África, os povos pindorânicos, na América Latina, têm referências de sociedade que são diferentes. É que a gente aprendeu que só existe essa. Então, quando a gente está falando de gênero, a gente está falando de papéis que vão sendo assumidos e que às vezes não são os papéis que precisam ser de quem domina e de quem é dominado. Nesse povo que ela vai colocar, esse povo iorubá pré-colonial, ela vai dizer, ali a galera não tem hierarquia de gênero, não. A hierarquia é de idade. E hierarquia de idade lá não quer dizer que o mais velho pode dominar o mais novo, que seria o caso daqui. Nem que o mais novo pode dominar o mais velho. Porque hierarquia em África quer dizer respeito. Ou seja, o que eu sei não é maior do que o outro sabe, porque o que ele sabe é o que eu não vejo, então eu preciso dele. O mais velho precisa do mais novo e o mais novo do mais velho. Ou seja, a gente fica achando que a diferença é sempre para ser um aspecto a ser dominado. Só que existem culturas em que o diferente ele coexiste. A gente só não aprendeu que isso existe. Mas aí falando sobre exatamente o que estamos agora. Estamos no Brasil, está rolando homens que batem em mulheres, a quarentena está aumentando o índice de violência, por exemplo. Qual é o caminho? Vou dar um exemplo. Vou dar só um exemplo. Mapa da violência de 2015. Teve uma redução do homicídio de mulheres. Quando você vai olhar os dados, caiu 9% o homicídio de mulheres brancas, aumentou 54% o homicídio de mulheres negras. Ué, não são todas mulheres? Quando você vai olhar o dado de pessoas trans mortas, quase 80% são de pessoas negras. Quando você vai falar que a juventude está morrendo, quase todas são pessoas negras.
Quando você fala que a população pobre está sem comida, quase todo mundo é negro. Ou seja, antes da classe, do gênero, da idade, da sexualidade, antes de tudo isso, vem a raça. Agora eu tô entendendo A raça muito. está colocando todo mundo no mesmo contexto de violação e de morte. Como é que eu vou dizer, ou eu vou defender a partir da minha visão, que as mulheres se organizem por si só e vão lutar por questões de gênero? Antes dessas mulheres serem mulheres, lidas como mulheres, elas são negras. Elas são descartáveis. O que elas vivem muitas vezes é pela sua raça. Claro que vai ter sim, porque a gente foi condicionado a se relacionar dominando um ao outro. Quantos de nós, eu, por exemplo, não tenho vantagem social em relação a uma mulher gorda? Sim, existe. Eu preciso me educar para não ser gordofóbica. Eu preciso me educar, um cara precisa se educar para não ser machista, mas esse resgate é do nosso povo. O nosso povo precisa reaprender que a diferença não precisa ser dominada. E eu acredito que a gente faz isso quando a gente vai identificando outras referências para se libertar. Essa referência para mim é a nossa comunidade. É uma filosofia africana que pensa uma sociedade antes do que a Europa impôs como essa violência toda que a gente vive, sabe? E aí eu adoto outros caminhos. Eu acho tudo bem, feminismo negro, legal, é importante as mulheres falarem sobre gênero, é importante sim, existe sim machismo, os homens negros matam sim as mulheres, mas eu acho que essa mudança não é a gente gritar seus homens escrotos, machistas, porque esses homens que nos matam também estão sendo mortos. E aí eu não consigo ver, sabe, que tá todo mundo, com perdão da palavra, fudido pelo mesmo sistema. Eu prefiro destinar minha energia enquanto mulher negra para educar o meu povo, homens e mulheres, do que ficar virando as costas para os homens negros e falar para eles se virarem. Porque Não é antes sobre, de eu... não é sobre ser contra o feminismo, é sobre ir na raiz do problema, né? Exatamente, eu não sou contra o feminismo, não sou contra o feminismo negro, não. Eu acho que as mulheres negras precisam se organizar da maneira como elas quiserem. Mas a minha estratégia, a minha perspectiva de luta é visualizar a minha comunidade antes de qualquer outro marcador social. Cara, aulas. Perfeito. Cara, agora eu preciso estudar. Inclusive, gostaria que você depois deixasse uma listinha de livros, de coisas. Pode ser. Porque eu mesma preciso estudar e entender, assim. Porque isso que você falou, realmente, não tem como eu entender a vida aqui, agora com você. Então, você está dando uma abertura e agora Sim. correr atrás e estudar. E assim, quem quiser procurar falha no que eu estou falando, vai achar. Porque eu não estou aqui me debruçando em todos os detalhes. Se alguém quiser horas e horas, a gente conversa. Eu estou dando um curso, por exemplo. Depois a gente fala sobre isso. Mas assim, eu não estou aqui, nesse momento, para não deixar lacunas. Não, eu estou tentando responder as perguntas de uma maneira rápida, obviamente não rasa. Mas assim, o problema da internet, às vezes, é que as pessoas se preocupam em achar a falha na fala. Você fala uma hora e ele... E aí o que você não falou é que é o problema. E não é assim. Não, mas eu acredito que, cara, realmente, quem vê problema, eu acho que, assim, se alguém não concordar com o que você falou, é uma coisa. Mas você chegar a desrespeitar o que você falou, porque tudo que você está falando está sendo com muito respeito a outros comportamentos. Eu, pelo menos, tô achando, tô super entendendo, assim, não tem... Só, por exemplo, o negócio do feminismo, que no começo eu fiquei, que eu não sabia qual era a sua vertente. A gente não conversou sobre isso antes, aí eu fiquei... Peraí, acho que eu não concordo. Mas também não tenho muito o que dizer, porque eu também não tenho muitos estudos. Eu acho que antes das pessoas serem contras, elas têm que saber muito para falar que é contra alguma coisa. E a gente tem que entender que se chamar feminista não é só um campo de luta, é um campo teórico. Então, quando você diz que você é feminista, você concorda com determinadas referências. Sabe? Você tem um pensamento que te subsidia. A gente não faz revolução sem ter um conhecimento sobre as coisas. Não adianta eu dar arma na mão de pessoas sem elas saberem quem é o inimigo, ou qual é o problema, ou onde atirar, se atirar. Então, todo campo de luta, ele precisa de um campo de saber. Quando eu digo que não sou feminista, nem coaduno com o feminismo negro, quer dizer que eu
não compartilho desse saber porque eu acho que ele é ocidental e eu não concordo com ele. E aí eu vou para um outro campo de saber que eu identifico na filosofia africana, que vai me dando um insumo para eu pensar como é que eu quero agir na minha luta. Então as pessoas precisam entender o que é isso também. Por isso o comprometimento. As pessoas acham que sabe tudo sobre gênero, sobre raça. Não, gente. É necessário a gente se debruçar. As coisas são complexas. O senso comum é que apresenta as coisas para a gente como simples, mas elas não são simples. Não quer dizer que são difíceis, quer dizer que são complexas. Tem que Muitas querer, coisas são e não são ao mesmo tempo. tem que querer, Exatamente. gente, porque tudo isso aqui é pôr a cabeça para funcionar. Mas Exatamente. é isso, pergunta respondida.